A graça e a paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã em Cristo, seja muito bem-vindo ao culto da Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de você estar conosco, participando de mais um culto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe, que seja uma manhã de bênção na tua vida, que você esteja participando, abrindo seus lábios, adorando ao Senhor, que é digno de louvor, e também abrindo seu ouvido para ouvir a mensagem que o Senhor tem a proclamar ao teu coração, que tem para anunciar para a tua vida na manhã desse dia. Louvamos a Deus por mais um amanhecer, adoramos a Deus pela oportunidade de despertarmos, desfrutando aí da bondade do nosso Deus, da graça que Ele nos concede. Eu quero convidar você para iniciarmos esse culto com a palavra de oração. Vamos agradecer o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, damos graças pela oportunidade, Senhor, de nos reunir mais uma vez, Senhor, ainda, Senhor, distante por conta desse momento, dessa enfermidade que tem assolado a nossa nação e outros países. Queremos te pedir misericórdia, Senhor, sobre todos os povos, nações. Queremos te pedir misericórdia sobre os que estão nas enfermarias, nos hospitais, sobre os que estão, ó Pai, nesse momento, Senhor, dando entrada nos pronto-socorro. Meu Cristo amado, queremos te pedir alento para as famílias que estão, ó Pai, aflitas na busca de resposta, e também alento, ó Pai, bálsamo sobre aqueles que perderam seus entes queridos durante essa semana. Pedimos o consolo, Senhor, sobre, ó Deus, toda a família, Senhor, do nosso irmão, ó Pai, que foi embora, que está com o Senhor, nosso irmão Pedro. Pedimos a tua compaixão sobre toda a família, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, meu Pai, de toda a família, e assista, Pai, nesse momento de luto, trazendo consolo, Senhor, para toda aquela família. Te pedimos, ó Pai, pelo culto dessa manhã, abençoa, ó Deus, o mensageiro, que a palavra venha do teu trono e alcance o coração dos que estão aí, ó Pai, conectados, prontos para participar, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Louvemos, pois, ao Senhor, amados irmãos. Vamos adorar o Senhor. Eu convido você a acompanhar. Iremos adorar com o hino da harpa 33. Com tua mão segura bem a mim. Louvemos ao nosso Deus. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a mim.
Agradecido seja o nosso Deus. Queremos adorar ainda ao Senhor com o hino 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores inimigos que perante seu Deus já estão. Ele é o Deus que é engrandecido, é o Deus que é louvável. Então vamos adorar o Senhor com mais 2 louvores. Corinho, seja engrandecido. Logo após estaremos louvando com o último louvor, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos és Senhor.
nome do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Canta ao Senhor, louva ao Senhor, Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Senhor, te damos graças e queremos, ó Pai, nesse momento apresentar o momento que estaremos ouvindo a ministração da tua palavra. Fala ao coração da tua igreja. Nós almejamos ouvir tua voz nesta manhã, Pai. Fala ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Escute agora a palavra do Senhor. Graça e a paz, meus amados irmãos. Vamos agora iniciar o momento da reflexão bíblica e que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã através dessa reflexão. O Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Vamos meditar nessa manhã no livro de Lucas. É uma passagem bem conhecida, capítulo 15. Vamos meditar na parábola, aí a sua epígrafe, ela vai dizer do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos ler alguns versículos, e aí depois eu peço que os irmãos possam ler em sua casa toda a passagem, possa ler todo o versículo aí em sua casa. Vamos ler alguns para que a gente possa aí ganhar tempo nesta reflexão. Assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Eu vou dar um pulinho agora para o versículo 18, que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E 19 que diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Até aí, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar, pedindo que o Senhor nos ilumine com o seu Santo Espírito, para que possamos compreender a boa e agradável voz do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, mais uma vez. Agora, Senhor, te clamando e pedindo, meu Pai, um auxílio para a ministração dessa palavra, Senhor. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito. E meus irmãos, Senhor, que está em casa, que está escutando, meu Pai, essa reflexão, que tu possas ajudar, meu Pai, aí onde ele esteja, que tu possas falar, Senhor, ao coração, através dos versículos já lidos, Pai. Nos ajude, Senhor, nos conduz pela tua poderosa vontade, meu Pai. Nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém.
Bom, queridos irmãos, quando nós vamos pregar em parábolas, é importante que a gente venha entender que nós temos que tirar lições para nossas vidas. Quando a gente está diante de uma parábola, o que a gente deve colocar sobre as nossas vidas são as lições que esta parábola ela traz. Lições práticas para o nosso aprendizado. E aí é isso que nós vamos ver hoje, nessa manhã. As lições práticas que a parábola do filho pródigo ela traz para cada um de nós. Ao longo da história humana, tem havido muitos pródigos que você talvez tenha conhecido, que talvez tenha até em sua própria família, porque pródigo não quer dizer aquele que gasta todos os seus bens, aquele que gasta tudo de forma dissolutamente, de forma irresponsável. E aí você pode estar pensando nesse momento, e aí correlacionar essa história que talvez você tenha vivido com essa que o jovem que Jesus narra a sua história. E aí essa parábola ela é desafiadora justamente por isso, porque assim como aconteceu com este filho pródigo, com este jovem, também acontece com muitas pessoas hoje. E toda essa história, toda essa parábola, ela tem lições importantes para nós. Então talvez nós já tenhamos passado por essa situação, e aí talvez também tenhamos até visto o que tem acontecido. Muitas pessoas, muitas vezes, têm largado tudo, não observando todo o seu contexto atual, de uma hora para outra deixa tudo e aí sai pelo mundo. Então talvez você tenha conhecido já uma pessoa assim, agindo dessa forma. Mas eu quero dizer que o Evangelho de Lucas, o qual a gente acabou de ler, é um evangelho importante porque ele, diferentemente de Mateus e Marcos, ele escreve para os gentios. Lucas, ele apresenta Jesus como aquele grande médico. Lucas apresenta Jesus como aquele médico misericordioso, filho de Deus que veio buscar e salvar o perdido. Tanto é que na própria parábola de Zaqueu, no capítulo 19, versículo 10, ele diz: eu vim salvar e buscar o perdido. O que acontece, meus irmãos, é que nesse evangelho, Lucas, ele começa a analisar a interação de Jesus com toda essa classe desfavorável de sua época. Porque Jesus, no evangelho de Lucas, ele conversa com o publicano, trata muito bem as crianças, trata também as mulheres, trata os samaritanos. E o que acontece é que os legalistas, os mestres da lei, os fariseus, ao ver isso, eles começavam a criticar Jesus. É justamente isso que o capítulo 15, ele começa vendo aí na sua Bíblia que Jesus, ele recebe pecadores. E aí a grande questão dos mestres da lei e dos escribas era porque Jesus, ele tratava essas pessoas dessa classe desfavorável de uma forma justa, de uma forma digna, e esses mestres da lei pensavam que só eles eram que podiam receber esse tratamento. Meu amado irmão, o Evangelho de Lucas, ele narra Cristo como aquele grande Senhor, maravilhoso, misericordioso, que olha para todas as pessoas, seja ela quem for, seja samaritano, seja criança, seja mulher, seja publicano. O amor de Deus não é exclusivista, não é exclusivo. O amor de Deus não é só para os mestres da lei e fariseus, mas o amor de Deus, ele é para todos. Então é assim que Lucas, ele descreve Jesus no seu evangelho: médico misericordioso,
que vem para salvar e buscar o perdido. E aí a primeira lição que a gente aprende nesta parábola, ela se encontra no versículo 18, que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A gente aprende que o arrependimento ele é possível para aqueles que querem, desejam voltar a Deus. Muitas vezes as pessoas têm cometido erros em sua história e acredita e acha que não há mais solução, e acha que aquilo que ela tenha feito não existe mais arrependimento. Mas a parábola ela vai nos informar o que Cristo ele fala nesta parábola, que o arrependimento ele é possível para todos aqueles, assim como o filho pródigo se levantar e ir, ou seja, sair do seu lugar e ir ao encontro do Mestre, ir ao encontro de Cristo. Então, para aqueles que querem voltar para Deus, há arrependimento. Essa história apresenta uma cena muito dramática que as pessoas poderiam imaginar no mundo na época de Jesus Cristo. Por quê? Alguém abandonar a sua família, que é um compromisso supremo, de grande responsabilidade, um compromisso de grande respeito familiar. E aí esse jovem, ele no diálogo com o seu pai, ele pede ao pai os seus haveres e gasta e consome tudo pelo mundo afora. Imagine, meu irmão, o impacto desta realidade acontecida naquele tempo de Cristo, o grande impacto que teve lá naquela comunidade. Na perspectiva judaica, aquele homem, aquele jovem, ele chegou ao fundo do poço. Por quê? Porque primeiro ele abandona sua família, abandona seu pai, e agora ele pega tudo que ele acredita que era de direito dele, e aí na verdade gasta tudo. E o filho, ele pedir a herança do seu pai antes que ele viesse a morrer, era como se o filho dissesse a ele: Pai, eu quero que o Senhor morra. Então imagine o que acontece quando esse filho, ele pede ao pai os seus haveres, e aquele pai, escutando tudo aquele filho, ele faz aquilo que o filho diz e entrega aquela parte ao seu filho. A história vai se enrolando, vai se passando, e aí aquele filho ele chega no fundo do poço da degradação humana. Ele para em uma terra impura, ele se junta a um fazendeiro impuro na perspectiva judaica, e ele também deseja alimento impuro, que era alimento dos povos. Então, meu amado e minha amada irmã, mesmo acontecendo tudo isso, essa gravidade desses problemas, mas o arrependimento ele é possível. Mesmo o filho pedindo a herança aqui ao seu pai antes de sua morte, o arrependimento ele é possível. Mas aquele filho ele faz isso, mas ele tem uma esperança, e a esperança é voltar para a sua casa. Por isso que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti. Ele era ciente, não é, de que o pai, naquela época, ele poderia fazer com ele, mas mesmo assim ele levantou-se e foi para o seu pai, porque o pai dessa parábola, na época que estava acontecendo, ele podia fazer uma cerimônia entre os judeus e de verdade aquele filho jamais voltar para sua casa. Então há uma aplicação para nós já muito importante. Nós devemos entender, meus amados irmãos, que para aqueles que mudam, a porta ela está sempre aberta. Para aquelas pessoas que se arrependem, o arrependimento ele é possível. Deus ele está pronto para abraçar
e para correr, como esse pai aqui da parábola. Avistando seu filho de longe, logo correu, abraçou e beijou seu filho. E a gente entende que este abraço e este correr quer dizer que o nosso Deus, Ele vai ao nosso encontro. Quer dizer que o nosso Deus nos abraça no sentido de proteger todos nós. Então, primeiro nós aprendemos que o arrependimento ele é possível para aqueles que caem em si, para aqueles que refletem e percebem tudo aquilo que ele fez, mas que ainda há um perdão. Ainda há um Pai misericordioso à sua espera para lhe dar o devido e perfeito perdão. A segunda lição, amados irmãos, que a gente aprende nesta manhã é que o povo de Deus, ele não deve ficar ressentido, ele não deve ficar magoado, ele não deve ficar triste com os benefícios que o Senhor, Ele tem dado aos pecadores, e muito menos àqueles irmãos na fé. A lição que a gente aprende no segundo personagem, que é esse segundo filho da parábola, é que nós não devemos ficar ressentidos com a generosidade divina para com os pecadores. E aí a gente analisa isso muito bem no versículo 28 e 29, que diz: e ele se indignou, não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, fez jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. A gente entende que este filho aqui, mais velho, ele tinha obedecido ao seu pai apenas por mera obrigação. Esta obediência não era uma obediência motivada por um amor, era uma obediência que era gerada por uma mera obrigação ritual. Aquele filho dedicava ao seu pai. Entretanto, esse filho, ele colecionava uma amargura no seu coração. Era como se esse filho estivesse na frente do seu pai, alegre, animado. E aí, quando aconteceu a sua primeira oportunidade de ele passar na casa do seu pai, aquilo que o pai não fizera por ele, ele aproveitou essa oportunidade para dizer ao pai: tu nunca fizeste nada por mim. Então, esse irmão mais velho, ele colecionava a amargura em silêncio. E isso, meu amado e minha amada irmã, é um perigo muito grande. Colecionar amargura em silêncio, calado, ou seja, murmurar, não está satisfeito com a atual situação em que está se vivendo, como esse irmão aqui, mais velho, o primogênito. Ele não ficou satisfeito com o retorno daquele irmão para a sua casa. E esse ódio não permitiu que esse irmão mais velho reconhecesse e recebesse seu irmão como família. Por quê? Porque estava ressentido com a generosidade divina para com os pecadores. Perceba se esse não é o mesmo pensamento, se esse não é o mesmo sentimento fariseu. Perceba se não é isso mesmo que lá no começo da parábola, do capítulo, eles questionaram Jesus porque ele recebia pecadores. É o que esse filho está fazendo, ele está dizendo: olha, meu pai, este teu filho, não chama nem de irmão, teu filho, ele pecou, ele levou tudo, dissipou, e tu ainda recebes. Esse irmão, ele colecionava essa amargura no seu coração. Portanto, ele não comemorou o retorno do seu irmão para sua casa. Ele estava apenas esperando um momento para dizer: pai, eu quero o que é meu. E quantas pessoas têm dito hoje, não é, erroneamente: pai, eu quero o que é meu, eu quero o que é meu. O que é meu? Tudo, meus amados irmãos, nós temos é pela graça de Deus.
Tudo que o Senhor nos dá é fruto da sua graça. E aí é de salientar que esse filho mais velho, como ele era o filho primogênito, financeiramente ele não tinha nada do que reclamar, porque a partilha ela poderia até ser feita, e o filho primogênito diz lá em Deuteronômio 21:17 que ele recebia o dobro do que o irmão mais novo. Se ele recebia o dobro, então quando o pai fez a partilha, o filho mais novo que pediu para sair pegou uma parte, e este filho mais velho ele pegou 2 partes. Então ele não tinha muito do que se queixar financeiramente falando. Por quê? Porque ele tinha pegado a sua parte, a sua recompensa, a sua herança em dobro. Mas mesmo assim, ele não ficou satisfeito com o retorno do seu irmão. E aí, meu irmão, isso muitas vezes ocorre muito conosco. E aí a gente vê até um exemplo bíblico, quando o Asaf, lá no livro de Salmos 73, ele não se alegra e fica questionando e fica sem entender o porquê os ímpios prosperavam. E aí nós temos que entender que o Senhor ele é generoso com quem Ele quer. O Senhor ele abençoa quem Ele quer, seja pecador, seja os irmãos que estão na comunhão. Deus ele abençoa quem Ele quer. Essa verdade nós temos que aprender. E aí o mesmo ocorre com muitos filhos de Deus hoje. Meu amado irmão, tudo está ao nosso dispor. Nós servimos a um Deus que Ele tem todas as riquezas. O próprio pai, ele vai dizer em resposta a esse filho, no 31, ele diz, olha, meu filho. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. O pai chamou o filho e disse, por que você está preocupado? Tudo que é meu, toda a minha riqueza, ela é tua. E mesmo assim, nós vivemos nesse contexto. Tudo está ao nosso dispor. Todas as riquezas que o Pai ele tem, está ao nosso dispor. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meu amado e minha amada irmã, o Senhor, Ele tem nos abençoado. O Senhor, Ele tem riquezas em Cristo ao nosso dispor, bênçãos espirituais. Mas o que acontece? Escute muito bem isso que eu vou dizer agora. O que acontece é que muitas vezes a inveja, a arrogância do nosso coração faz com que nós não venham receber ou impede que a gente venha ter o usufruto das bênçãos divinas. Quando o irmão ele é abençoado, o que é que a palavra nos ensina? Alegrai com os que se alegram. Então se alegra com a bênção que os irmãos têm recebido, porque o nosso Deus ele é um Deus rico, Ele é um Deus que tem muitas bênçãos para nos dar. Não deixa que muitas vezes o orgulho, não deixa que a inveja, por dizer assim, rapaz, era para ser para mim agora, não era para ser para ele, não deixa que isso impeça você de receber as bênçãos de Deus. É isso que esse segundo filho nos ensina. Esse segundo filho, ele era um fariseu dentro da casa do seu pai. Muitos, quando lê essa parábola, diz, não é? O filho mau da história era o primeiro, porque pegou tudo, pediu e se mandou para o mundo. Mas a gente entende aqui que esses dois filhos, eles estavam perdidos. O primeiro filho, ele se perdeu porque ele pegou o que ele achava, pensava que era dele e ficou para o mundo. E o segundo filho estava perdido dentro de casa, porque ainda não tinha compreendido de fato o que é perdão, o que é arrependimento. Ainda estava com um desejo farisaico dentro de si.
e esperou apenas uma oportunidade para passar na cara do pai o que ele tinha feito. Pois ele disse: olha, eu sou fiel, não transgredi um só mandamento. Ou seja, é o dar para receber. Não, eu fui fiel, agora eu quero receber. E não é assim. Esse segundo filho, ele também, da mesma forma, ele é perdido como o primeiro filho. Tanto é que o pai, ele quer reconciliar esses dois filhos nessa parábola. E aí nós devemos entender que nós devemos sempre entender que as riquezas de Deus Ele dá a quem Ele quer. O cenário da história de Jesus, ele apresenta esse segundo filho como representando o fariseu que questionou o próprio Cristo acerca daquilo que ele tinha recebido pecadores, acerca de que ele dialogava, de que ele conversava com aqueles pecadores. Então, que a gente possa aprender com essa segunda lição, que o nosso Deus, Ele é generoso com quem Ele quer. Nosso Deus, Ele é generoso com quem Ele quer. Nós precisamos perguntar a Deus, de quanto desse sentimento, de quanto dessa atitude está no nosso coração. O quanto desse desejo, muitas vezes de inveja, de não ter recebido e ver que alguém recebeu e querer até cobrar, está ainda guardado, lá escondido no nosso coração, esperando só um momento para que esse sentimento ele possa florescer em nosso coração. Meu amado irmão, não desanime. Saiba que, como a palavra do Senhor diz, eu já falei, Efésios capítulo 1 e o verso 3, tudo está ao nosso dispor, todas as riquezas. Bendito seja o nosso Senhor que tem nos ajudado, que tem nos abençoado. E aí eu quero partir para a terceira e última lição. Com o primeiro filho a gente aprendeu que o arrependimento é possível. É possível. Com o segundo filho a gente aprende que a gente não deve ficar ressentido, magoado, triste com o que o Senhor tem dado a quem Ele quer, seja pecador, seja quem for, porque nós temos a riqueza de Deus ao nosso dispor. Nós temos os benefícios do Senhor ao nosso dispor. Agora partiremos para o personagem mais importante da parábola, que não é o primeiro filho, que é tão famoso, que é tão falado, nem muito menos o segundo filho. O personagem mais importante dessa parábola é o pai. É o pai que tenta reconciliar esses dois filhos, tanto aquele que fugiu, como que estava dentro da sua casa, obedecendo de forma errada, servindo ao pai de forma errada, mas o pai, ele tenta reconciliar esses dois filhos. Então, o versículo 31 e 32 diz justamente assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A gente aprende, meu querido e minha querida irmã, que o amor de Deus, ele é revelado nessa parábola. Ele é revelado nessa terceira lição, quando a gente olha para este pai. Nós devemos nos identificar com o amor desse pai nesta parábola. Nós devemos nos identificar com esse amor e seguir o exemplo deste pai.
que amou tanto este filho, que pegou tudo e dissipou, como também amou aquele segundo filho que estava em sua casa, mas esperando só a oportunidade para dizer: rapaz, agora eu quero o que é meu, agora eu quero o que é meu. E aí este pai, ele procura conciliar esses dois filhos. É bem provável, meu amado irmão, é bem provável que nesse tempo não havia um pai ainda com amor com esse pai na parábola. Provavelmente é por isso que Cristo ele lança a mão dessa parábola, porque ainda não havia um homem com um amor capaz de perdoar esses dois filhos, capaz de tentar reconciliar esses dois filhos, como esse pai ele tentou reconciliar. Então por isso ele é o personagem mais importante dessa parábola. Não é o primeiro filho, não é o segundo filho, mas é um pai que está de braços abertos, mas é um pai que está à espera do filho para lhe receber, lhe dar o perdão e tentar lhe reconciliar. Então é bem provável que não existiria um amor daqueles. E a pergunta que fica para nós é: será que hoje nós conseguimos amar como esse pai dessa parábola? Será que nós conseguimos olhar não só para nossos filhos, mas olhar para os nossos irmãos e ter este sentimento que este pai teve, mesmo com um filho fazendo esse absurdo, mas o pai, ele esperar até o ponto de tecer perdão para esses filhos? Porque esse amor, ele é tão diferente como o nosso amor. Esse pai, ele concorda com o pedido do jovem. Para nós hoje, eu diria, é loucura. Meu filho me pedia a herança dele, eu mando ele embora. Mas esse pai, ele concordou com o pedido do filho. A gente não vê questionamento na parábola, ele apenas dividiu a parte e deu. Esse pai, ele nunca deixou de ficar de vigília à espera desse filho. Perceba que a parábola diz que ele avistou de longe. Então, se ele viu de longe, o filho não tinha chegado aí de casa, ele estava analisando de longe, à espera desse filho, para correr e abraçar. Ele não deixou o filho nem chegar perto, ele já saiu correndo. Note um detalhe que era vergonhoso para um homem daquela idade correr. A cultura judaica, o homem não podia correr, hipótese alguma. E esse homem, ele quebra os conceitos, ele quebra o que é cultural, para abraçar aquele filho que estava perdido, para abraçar aquele filho que estava morto e reviveu. Então esse pai, ele nunca deixou de ficar de vigília à espera desse filho. Esse pai, ele teceu um amor tão grande por esse filho, que ele foi incapaz de perdoar. O filho chega perto dele e diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. E a resposta do pai é dar ordem aos seus trabalhadores para trazer o melhor para esse filho. Traga um anel, traga uma sandália, traga uma vestimenta e vamos fazer uma festa. Esse é o amor do verdadeiro pai. Muitas vezes esse é o amor que nós precisamos. Olhando essa parábola, olhando como esse pai, ele estava esperando esse filho, e muitas vezes a gente até aplica a nossa própria vida. Quantas vezes muitos de nós saímos de casa sem avisar aos nossos pais, ou até talvez chegamos tarde em casa? A pergunta é: como é que nossos pais estavam nos esperando? Talvez sentado ali no sofá, e com aquele sermão que a gente vem escutar, e talvez podia até ficar um pouco mais sério, com alguma disciplina mais séria do nosso pai. Então é assim que nós fomos criados. Mas esse pai aqui, ele faz diferente. O filho pecou, um erro gravíssimo, mas esse pai, ele estava à espera dele, justamente para o amar, para o perdoar, para se alegrar, não dizer, olha, você se perdeu, você se foi. Não, meu filho, você estava morto e reviveu.
Você estava perdido e foi achado. É desse amor que nós precisamos. É desse amor que nós devemos ter guardado em nosso coração. Um amor que não vê o pecado das pessoas, enfim, primordialmente. Mas um amor que ele trata de restaurar, um amor que trata de preservar, um amor que trata de guardar, de proteger as pessoas. É justamente esse amor que nós estamos precisando. O amor desse pai que procurou reconciliar tanto o primeiro filho, como também procurou reconciliar o segundo. O pai mostra muito cuidadoso com os filhos. E aí fica uma aplicação também aqui para nós. Quantas vezes, meus amados irmãos, a gente não é tão rigoroso com as pessoas? Quantas vezes a gente não é tão rigoroso com o nosso próprio filho? E aí a gente tem que olhar para essa parábola, para ver como esse pai, ele tentou conciliar o seu problema familiar com os seus filhos. Ele não escondeu a culpa, o erro, ele era ciente do erro do filho. Mas ele procurou um caminho melhor. Ele procurou um caminho onde ele tentou reconciliar não só o primeiro filho, mas também ele tentou reconciliar o segundo filho. Nós somos chamados a imitar Cristo. Nós somos chamados a olhar para essa parábola do filho pródigo e imitar Cristo. Amar como o Senhor amou. Olhar para as pessoas como o Senhor olhou. Não é isso que o Evangelho de Lucas ensina? Eu falei no início. Um médico misericordioso que trata todas as pessoas de forma igual, sem exceção, seja publicano, seja crianças, seja mulheres, samaritanos. Ele narra o Evangelho de Lucas para que os fariseus e os mestres da lei vissem que o Evangelho de Cristo, a salvação é para todos, pecadores, é para os perdidos e não para aqueles que se consideram santos. Eu quero caminhar para o final, meu amado irmão, afirmando que o cuidado do Senhor pelo seu rebanho é um cuidado muito especial. Ezequiel capítulo 34 e o verso 16 vai falar um pouco desse cuidado do pastor com a ovelha, desse cuidado paternal do pai para com o filho. Observe o que diz o texto, Ezequiel 34, 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com justiça. Perceba que o Supremo Pastor, ele é aquele que vai em busca das ovelhas, é aquele que ata as feridas, é aquele que liga a quebrada, é aquele que vai em busca da ovelha perdida. Perceba em todo o capítulo 15, é aquele que vai em busca daquilo que se perdeu. O Evangelho de Lucas narra isso. Cristo, ele vai em busca daqueles que se perderam. Cristo, ele vai em busca do fato justamente mesmo é pelos perdidos. E aí eu quero encerrar com uma pequena ilustração que eu achei muito importante, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma mulher holandesa de nome Cória, ela abrigou e escondeu muitos judeus com uma frase marcante. Isto é, a guerra estava acontecendo, estava se fazendo, e essa mulher, ela conseguiu abrigar e esconder muitas pessoas. Essa mulher era cristã, e uma frase que ela deixou, que é marcante, é essa: nenhum poço é tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Você possa, meu amado irmão, acreditar e crer. Onde quer que você esteja caído, pode ser o poço mais profundo, mas você entenda que nenhum poço
ele é mais profundo do que Deus fez, é mais profundo do que ele ainda. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, que Ele aplique essas 3 lições em nosso coração, e que a gente possa se perguntar a Deus, e responder a si mesmo, não a ninguém: meu Deus, eu tenho esse amor, eu preciso desse amor, eu preciso ser mais misericordioso, eu preciso amar mais, eu preciso cuidar mais, e muitas vezes deixar de ser tão rigoroso com as pessoas. Que Deus, Ele nos abençoe, nos guarde e aplique a sua palavra em nosso coração. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando, e logo após as classes vão ser colocadas aí para os irmãos no Google Class. Pai, queremos te louvar, Senhor, por tua graça nessa manhã, Senhor. Queremos te louvar, meu Pai, porque já iniciamos, meu Pai, debaixo da tua proteção. Aplica, Senhor, a tua palavra em nossos corações, que possamos tirar, Senhor, lições dessa parábola do filho pródigo, lições preciosas, Senhor, para a nossa vida, meu Pai. Nós possamos amar como esse Pai amou, nós possamos entender, meu Pai, que muitas vezes nós temos agido como esse primeiro filho, como também como o segundo filho, talvez pedindo aquilo que é nosso, e talvez exigindo de Deus aquilo que temos direito. Mas que possamos sempre compreender, meu Pai, que a tua graça, meu Pai, ela é importante para nós, e ela é o favor que nós merecemos. Então nos ajude nesse dia, meu Pai, que é teu, nós possamos ter, meu Pai, um dia excelente diante da tua graça, em nome de Jesus, amém.